De volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre normas da ABNT. Essa é a aula número 11, a primeira parte de normas da ABNT. Vamos lá? Muito bem. Para começar, é interessante que nós entendamos que existe uma normativa, a ABNT, da norma brasileira 14.274 de 2011, que mostra basicamente como que deve ser estruturado trabalhos acadêmicos, e é essa que nós vamos utilizar para que façamos então uma explanação elemento a elemento. Nessa norma, eles dividem basicamente os elementos de um texto em duas grandes partes, a parte externa e a parte interna. Da parte externa, então, tem a capa e a lombada. E na parte interna, nós vamos ter basicamente três grandes grupos de elementos: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais, ok? Muitas vezes, alguns autores classificam a capa e a lombada como elementos pré-textuais também. Mas, segundo a norma, isso está dentro de uma parte externa, ok? A capa é obrigatória e a lombada é opcional. Opcional, mas dependendo da instituição, torna-se um item obrigatório, principalmente quando tem que fazer aquela encadernação com capa dura, tá bom? Muito bem. Nós, nessa aula, no número 11, nós vamos trabalhar os elementos pré-textuais e os elementos textuais. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma formatação que vai caber, vamos falar assim, a todos os elementos internos aí dos trabalhos acadêmicos, que basicamente corresponde às margens. A margem de um trabalho acadêmico, principalmente em virtude do processo de encadernação, eu vou deixar então 3 centímetros na margem esquerda, para que você tenha então um espaço de 1 centímetro para que o espiral ou até mesmo a costura de uma encadernação capa dura consiga não interferir então no texto, tá bom? E também na margem em si. E aí você fica com uma equidade de distribuição desse texto ao longo de todo o processo. E aí existe uma regra de que a margem superior é maior do que a margem inferior, então ficamos com essa definição: margem esquerda e direita, margem esquerda e superior 3 centímetros, margem direita e inferior 2 centímetros, tá bom? Muito bem, pegando aquela ideia então dos elementos, então a gente tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos trabalhar então os elementos pré-textuais, tá? O primeiro elemento é a capa, Então a capa de um trabalho acadêmico, ela deve seguir algumas regras e basicamente o projeto gráfico de todo o trabalho é de responsabilidade do autor, tá ok? Nós temos então a identificação aqui da instituição, tá ok? Em seguida, o nome do autor, o título do trabalho e aqui embaixo o local, cidade, estado e o ano em que foi desenvolvido esse trabalho, ok? Em seguida, nós temos a folha de rosto. A folha de rosto, então, ela congrega basicamente as informações que nós encontramos lá na capa com o acréscimo da identificação desse trabalho monográfico, desse trabalho acadêmico. No caso aqui, nós temos a identificação que é uma monografia que está sendo apresentada como um requisito parcial para a obtenção do título de tecnólogo, no caso em gestão empresarial, tá ok? Então é basicamente assim que vocês vão escrever quando fizerem lá a monografia de final de curso. Aqui também vocês podem identificar os PIs, Então é uma monografia que diz respeito a um trabalho interdisciplinar, um projeto interdisciplinar, que é um requisito parcial para
obtenção da aprovação em uma determinada disciplina ou um conjunto de disciplinas. E aí, se você tiver um orientador, co-orientador, logo abaixo você também tem que designá-los. Em seguida, aí é uma parte não obrigatória, né, que é a dedicatória. Se você quiser, então o texto é lá embaixo da página, quase no rodapé, com a identificação de quem você quer dedicar. Seguidas, agradecimentos, também não é uma parte obrigatória. E aí são os agradecimentos. Geralmente, quando você tem algum financiamento que envolve, você tem que. A regra não é você tem que, né, mas é de bom grado que você faça as referências, os agradecimentos, etc. Em seguida, a epígrafe. Você pode desenvolver a epígrafe não só nessa folha de abertura aqui, mas também nas aberturas das seções primárias, ou seja, no início de cada capítulo, por exemplo, você pode colocar lá uma citação, tá bom? Também não é obrigatório, se você se sentir necessidade, achar que deve ser colocado, faça, mas faça nesses locais, ou nesse item específico, logo após a parte de agradecimento, ou então no início de cada um dos capítulos. Em seguida, aí sim um item obrigatório é o resumo em língua vernácula, né? Basicamente em língua portuguesa, né? Você vai ter que descrever o seu trabalho. O resumo geralmente é a última parte que você faz do seu trabalho, tá? É onde você vai dizer para o seu leitor de que se trata o seu trabalho de uma forma geral. Então, você faz uma contextualização, diz os objetivos e apresenta os principais resultados que você conseguiu alcançar. E também aí mesmo nessa página, lá embaixo, você tem que identificar as palavras-chave. São as principais palavras que podem identificar o seu trabalho. Tá? A construção, tanto do resumo quanto das palavras-chave, se faz muito importante, porque um trabalho acadêmico ele é encontrado por 3 elementos: o título, o resumo e as palavras-chave. Esse rol esses 3 elementos fazem toda a diferença nesse mar de informações que nós temos hoje em dia, tá? Então, façam com muita atenção, ouçam muito o seu orientador na construção desse texto. Consiste basicamente em uma quantidade de 100 a 500 palavras, não pode ultrapassar 500 palavras, tá joia? E recomenda-se aí um parágrafo único, tá? Segundo as normas, né, a NBR 6028, no caso de trabalhos acadêmicos, eu falei 100, né, 150 a 500, então no mínimo 150 palavras, tá bom? O outro item é o resumo, né, em língua estrangeira. Você vai basicamente fazer a versão para uma língua estrangeira. A grande maioria faz em inglês, né? Principalmente porque é uma das línguas utilizadas pela ciência para divulgação dos seus conteúdos, né? Então a versão tem que ser bastante fidedigna ao resumo que vocês fizeram na língua mater, né? Na língua mãe, no caso aqui português, tá joia? Em seguida, agora não mais obrigatório, mas a gente pode encontrar na maioria dos trabalhos, principalmente nas monografias, dissertações e teses, é a lista das tabelas, as listas de ilustrações, depois os quadros, e você tem que identificar do seu lado esquerdo o que se trata, ou seja, uma tabela, uma ilustração, aí a descrição, a mesma descrição que você colocou lá no texto, e aí em que local ela está, ou seja, qual é a página em que conseguimos encontrar
esse determinado item, seja tabela, seja ilustração, seja quadro e assim por diante. Cada item então é designado por seu nome específico, tem que ser elaborado de acordo com a ordem de apresentação, ou seja, você não pode mudar essa ordem. E como lá na apresentação do texto nós colocamos uma ordem crescente de elementos, você também aqui vai colocar a mesma ordem que é apresentada lá no texto. A lista de siglas também não é obrigatória, mas é muito importante. Geralmente, quando nós encontramos uma determinada sigla no texto, nós a descrevemos no próprio texto. Mas, porventura, é só na primeira vez que se faz isso. Então, imaginem só, 3, 4, 20 páginas seguintes, encontramos novamente a mesma sigla. Nós não vamos ficar descrevendo toda vez que nós encontrarmos lá no texto. Então, para uma referência rápida do leitor, nós colocamos essa lista de siglas para que ele tenha um rápido acesso ao que significa cada uma delas, tá? Então essa é a função dessa lista de siglas. Em seguida, vem o sumário. O sumário, ele é um item obrigatório e ele deve ter a enumeração das divisões do trabalho. Um número interessante aqui é não ter mais do que 3 divisões. O que significa isso? Eu tenho o título, por exemplo, do capítulo. Se tiver, então, subtítulos do seu capítulo ou subtítulos, e no máximo o subtítulo do subtítulo, não mais do que o 3º nível, tá joia? Para referenciar o sumário. A numeração de página, aí vai depender especificamente do que o teu orientador acha mais interessante, mas a princípio o mais utilizado é você identificar o número de página inicial, ou seja, não precisa de início e fim, apenas o inicial já é suficiente. O alinhamento aqui é à esquerda. Os indicativos das seções subsequentes à primeira são separados das anteriores por um ponto, né? Então não é traço, não é barra, não é parênteses, nada disso, tá? É um ponto apenas. O indicativo da seção é separado do seu título por um espaço. Então é importante a gente ter um espaço entre uma seção e outra seção, tá joia? Também se utiliza para nomes de títulos ou seções a caixa alta. E aí para o nível subsequente o negrito e para o nível sequente, o 3º nível, o itálico, tá joia? Então é só para a gente distinguir aqui no texto do sumário essas divisões. E com isso nós fechamos essa primeira parte, que são os elementos pré-textuais. Vamos agora para os elementos textuais. Os elementos dentro da estrutura textual aqui, dos elementos textuais, os principais elementos são introdução, desenvolvimento e conclusão. O primeiro deles, então, é a introdução. Introdução é onde você tem que mostrar ao leitor o que você vai desenvolver, né? Então você tem que contextualizar o seu trabalho num momento histórico, num momento social, conceitual, e ao final dessa contextualização surge o problema de pesquisa. Em seguida, você tem que mostrar algumas possíveis respostas, geralmente vem a hipótese. Em seguida, os objetivos, geral e objetivos parciais.
em seguida a justificativa e por fim nós colocamos ali algum tipo de delimitação desse trabalho, caso exista, tá joia? Então basicamente a introdução é essa, finalizada com um roteiro. Olha, no capítulo tal nós vamos encontrar isso, no capítulo tal aquilo e assim por diante. Basicamente é isso que deve conter uma introdução dentro da concepção de trabalhos acadêmicos, tá joia? Eu tenho que ter também um indicativo aqui de numeração, e aí existe a precedência, um espaço apenas, não é ponto, não é traço, nada disso, é um espaço apenas, e aí o título, tá joia? Os títulos das seções primárias devem iniciar em folha distinta, então mesmo que sobre muita página, você tem que começar o próximo capítulo, na próxima seção, numa outra página, tá? Existe a necessidade de a gente deixar 2 espaços de 1,5 centímetro entre o texto e o título. O espaçamento entre linhas no texto todo é de 1,5 e a fonte é 12. Todas as folhas a partir da folha de rosto são contadas sequencialmente, mas só a partir da introdução aqui, ó, é que nós começamos a mostrar o número da página, tá joia? Até a introdução não é mostrado o número da página, é contado a partir da folha de rosto, tá? Mas não é mostrado o número. Só enfatizando mais uma vez, essa numeração deve vir no canto superior direito, com 2 centímetros de distância tanto da margem superior quanto da margem direita, tá joia? Ou a borda, né? Já o desenvolvimento, né, aí eu posso dividir esse desenvolvimento em vários capítulos, e aí vai ficar a cargo do trabalho em si. Eu posso desenvolver em 3, 4 capítulos, 3, 4 sessões, mas a ideia é que exista uma ordem, né, de explicação e linearidade, né, nesse texto. Geralmente o desenvolvimento ele começa com o referencial teórico, ou seja, é você mostrar os principais termos ali que você realmente estudou, foi atrás, desenvolveu ali basicamente as habilidades e as competências necessárias para que fosse realizado esse projeto. Todas as sessões devem conter também um texto relacionado. O que é isso? É um texto introdutório, né? Fazendo a ligação entre basicamente o título e o subtítulo. Veja, nós não podemos já colocar um subtítulo logo abaixo do título dessa sessão. Fica muito chapado, né? Uma coisa sem uma linearidade. Então a gente tem que colocar um texto aqui, fazendo todo um introito, para que daí sim desenvolvermos as diversas partes dessa sessão específica, desse capítulo especificamente. Sempre a fonte vai ser 12 do texto, né? Entre vamos falar assim, um subtítulo e outro, e o texto, né? Entre o texto e o subtítulo, a gente tem aqui então 2 espaços de 1,5, como nós tínhamos aqui em cima. O alinhamento do texto em si deve ser justificado, ou seja, alinhado à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Quando uma palavra, né, aparecer pela primeira vez, aquilo que nós falamos das siglas, né, ela deve então ser definida, é o que acontece aqui com teoria geral da terminologia, e depois é apenas a sigla que deve ser referenciada, tá bom? Ao longo do texto, geralmente nós temos que enfatizar ou reforçar
algum tipo de afirmação que façamos. E para tanto, nós utilizamos outros autores que já falaram sobre isso e que tem às vezes até um renome ou até mesmo um trabalho que já foi aprovado falando sobre aquilo, reforça a nossa argumentação. E para tanto nós fazemos então o que a gente chama de citação, ou seja, nós colocamos as ideias de outras pessoas no nosso texto. Existe basicamente três tipos de referências ou referenciação. A primeira é a direta ou literal, a segunda é a indireta e a terceira é a citação de citação, tá? Então vamos ver a primeira delas, que é a literal ou direta. Nós vamos transcrever de forma literal um texto e a gente vai respeitar todas as regras de redação, ortografia e pontuação que estão no texto original, né? Então vejam aqui esse exemplo. Nós pegamos então um trecho dessas duas autoras aqui e colocamos uma marcação que esse texto foi retirado da página 177 de uma determinada publicação que foi realizada em 1992. E aqui nós colocamos o sobrenome das duas autoras, né? E vejam que o texto vem entre aspas duplas, né? Muito bem, entre aspas. Uma paráfrase, a gente também pode citar, né? É uma reprodução não literal, né? Então a gente também fala que é uma citação indireta. Então basicamente nós não estamos transcrevendo com as mesmas palavras, estamos dando a nossa interpretação sobre alguma coisa que foi dita ou informada num texto original. E a citação da citação é basicamente o seguinte: nós temos que, às vezes, nós estamos fazendo nossa busca, nossa pesquisa e nós não encontramos um texto original ou só encontramos alguma citação feita por um outro autor. E aí a gente não consegue achar o texto original. Então nós fazemos o quê? Citamos aquela citação que foi feita por um outro autor. Então, na verdade, nós fazemos a referência de uma citação realizada dentro de um trabalho acadêmico por uma outra pessoa. Então é citação de citação. Aqui no caso, olha só, nós estamos identificando aqui uma citação literal, só que ela aconteceu, ou seja, por Cervo e Bervian, né? Esses dois aqui é que falaram isso. Só que o que acontece? Ela foi encontrada, a PUD, foi citada por quem? Por esses três autores aqui, nesse ano, nesse contexto aqui, ok? Então, esses é quem realmente falaram isso. E esses aqui é que citaram no seu trabalho essa frase. Como eu não consegui achar o trabalho original, tanto do Cervo e do Bervian, eu cito a citação, tá joia? Para fazer essas citações, nós podemos utilizar basicamente dois sistemas: o sistema autor-data ou o sistema numérico. Geralmente, quando nós utilizamos notas de rodapé, nós não fazemos a citação numérica, tá joia? Como nós, na maioria dos nossos trabalhos acadêmicos, principalmente uma monografia, nós indicamos a possibilidade de utilização de notas de rodapé, então nós utilizamos o sistema autor-data. Autor-data, eles basicamente precisam das referências então do autor ou dos autores e o ano, né, a data da publicação. E é basicamente assim que se faz, ó. Quando você referencia, coloca o nome do autor no decorrer do texto, você coloca ele em letra minúscula, né? Você deve colocar em letra minúscula e colocar entre parênteses o ano dessa publicação, se tiver a página, assim por diante.
quando você faz uma citação e depois ao final você coloca da onde você retirou isso, aí você coloca a citação, ou seja, a referência aqui, né, quem que você está se referenciando, entre parênteses, e aí o sobrenome vem em letra maiúscula e a data, e se tiver aqui a página também. Sempre que possível, quando você fizer uma citação literal, uma direta, é indicado que você coloque a página exata da onde você retirou esse texto, né? Como mostra aqui esse exemplo. O sistema numérico, então, ele pode ser utilizado, né? Você pode utilizá-lo como nota de rodapé com a identificação de um número sobrescrito, né, ao final do texto que você quer citar, quer referenciar, ou então entre parênteses, tá? Quando você utiliza entre parênteses, você faz então a referenciação lá no item referências no final do seu trabalho monográfico. As citações, então, são transcritas sempre em aspas duplas. As aspas simples indicam citação dentro de citação. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está pegando um texto que tenha lá uma aspas em uma determinada palavra ou frase, né? Então, aí você muda para aspas simples, porque as aspas duplas identificam o início e o final dessa frase que você está referenciando como um todo. As citações também podem ser curtas ou longas. Então, se ela tiver até 3 linhas, você deve fazê-lo ao longo do texto. Ou seja, como é feito aqui, olha só. Então, eu tenho aqui até 3 linhas, então eu o faço em texto corrido. Agora, se ela tiver mais do que 3 linhas, aí eu tenho que dividi-la, né, do texto. Além disso, fazer com que a margem esquerda se desloque 4 centímetros da margem. Então aqui tem 4 centímetros. Além disso, eu vou colocar as letras aqui num tamanho de 1 ponto menor. Então, se aqui nós temos 12, aqui vai ser 11 pontos. E aqui, vejam só, eu tenho um espaçamento entre linhas de 1,5. E nessa citação aqui, eu reduzo para 1 ponto. Então, eu tenho 3 modificações quando a minha citação direta passa de 3 linhas. Então, eu tenho que deslocar a minha margem 4 centímetros, tenho que colocar o tamanho da letra 1 ponto a menos do restante do texto e tenho que reduzir o espaçamento entre linhas a 1 ponto e não 1,5. Tá joia? É isso daí. Para indicar também a supressão de algum trecho específico, a gente utiliza parênteses, 3 pontinhos, parênteses, desculpe, colchetes, 3 pontinhos, colchetes, tá? Como a gente tá vendo aqui, esse exemplo aqui, ó. Então, a gente está suprimindo alguma informação aqui, não tem um ponto final já aqui. Então, nós estamos suprimindo porque não faz diferença colocá-lo, não é importante para o texto em si, né? Para o trabalho em si. Para indicar algum tipo de ênfase, mas essa ênfase não está no trabalho original, então eu identifico efetivamente essa palavra ou algo que eu queira destacar e eu tenho que identificar que o grifo foi nosso, tá? Então eu tenho que mostrar que aquilo não está no texto original, eu que estou enfatizando.
As citações também podem ser traduzidas pelo autor do trabalho. Nesse caso, o autor deve informar logo após a chamada de citação a expressão tradução nossa. E muito, tá aqui ó, no final, tradução nossa. Em muitos casos também é exigido, principalmente para trabalhos de dissertação de mestrado e doutorado e tese de doutorado, que o texto original seja colocado em nota de rodapé, tá? Para um trabalho de graduação, muitas vezes não é exigido, aí cabe ao orientador definir se sim ou se não. A citação também de fonte verbal, tais como palestra, debates, comunicação, deve indicar entre parênteses a expressão informal, a expressão de informação verbal e mencionar os dados disponíveis em nota de rodapé. Então veja só, se isso aqui eu coletei, né, de uma palestra, alguma coisa assim, então é uma informação verbal e aí efetivamente em nota de rodapé eu identifico do que se trata. Na coincidência, né, vamos imaginar, eu tenho dois trabalhos com o mesmo autor, ou melhor, mesmo sobrenome de autor. Então o que eu faço? Eu identifico também o primeiro nome, né, para que isso distinga. Mas se os dois tiverem o mesmo sobrenome ou mesmo as iniciais, aí eu tenho que colocar o nome por completo. E vamos imaginar que eu tenho duas obras dos mesmos autores. Aí eu tenho que identificar e se for em anos diferentes, o ano já faz essa distinção. Mas se for o mesmo ano, aí sim eu tenho que colocar uma letrinha aqui, A e B, identificando uma e outra, né, se forem efetivamente diferentes. Citações indiretas também, de diversos trabalhos de mesma autoria publicados em anos diferentes, mencionados simultaneamente, têm suas datas separadas por vírgula. Então vamos imaginar, eu quero referenciar, eu fiz uma citação indireta e eu quero falar que esses autores falam em duas de suas obras isso, né, que eu acabei de citar. Então eu faço essa modificação, tenho que copiar, ou seja, reproduzir por completo. Eu só identifico aqui as duas. As citações indiretas de diversos trabalhos, diversas autorias, mencionadas simultaneamente, são separadas por ponto e vírgula em ordem alfabética. Então vejam, essa ponto e vírgula aqui separa esse aqui é uma obra, essa é outra obra e essa daqui é outra obra. São três obras aqui sendo separadas e vejo que está em ordem alfabética, tá ok? Notas de rodapé, né, são indicações, observações ou aditamentos do texto que são basicamente elaboradas pelo autor. Elas se concentram em notas explicativas e notas de referência. Ao longo do trabalho, nós procuramos trabalhar apenas notas explicativas, já que as referências elas estão deslocadas lá para o final com nome do autor e ano da publicação. Então, uma nota explicativa está aqui, ó, um exemplo, né, de nota explicativa, um manifesto da tá. Então, eu posso mostrar para o autor, para o leitor, que esse manifesto pode ser encontrado, né, para maiores informações em um determinado endereço na internet, ou uma explicação um pouco mais detalhada sobre um termo, né? Utilizo um termo e eu gostaria de explicar esse termo. Não preciso fazê-lo no texto, posso fazer como nota de rodapé, uma nota explicativa. Eu estou pulando essa parte aqui porque efetivamente nós não vamos utilizar para citação, tá? A nota de rodapé. Agora então chegamos às tabelas.
As tabelas elas devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4, né? Precedidas da palavra tabela em letra maiúsculas, tá? Devem também possuir um título de forma a identificar o que é a tabela, onde foi aplicada e quando, localizado na parte superior. As tabelas não devem ser fechadas por linhas laterais, tá? E quando não couberem na página, as tabelas não devem ser fechadas pela linha horizontal inferior. Nesse caso, deve continuar na página seguinte após expressão continuação, repetindo-se o cabeçalho. Então, o cabeçalho da tabela deve ser repetido na página seguinte. A fonte dos dados deve permanecer logo abaixo da tabela. A fonte dos dados, né, da onde você retirou essa tabela, deve constar logo abaixo. As tabelas devem ser apresentadas de acordo com as normas de apresentação tabular do IBGE. E é basicamente assim, ó, que nós referenciamos. Então, ó, não há um fechamento lateral, ok? Eu tenho a identificação aqui em cima, ó, do que se trata essa tabela. Tenho aqui então a identificação em ordem crescente de tabela e a numeração dessa tabela. Cada tabela então vai receber um número e essa ordem é a ordem de apresentação no texto. E eu tenho a fonte da onde eu retirei. Vamos imaginar que eu, como autor, construí essa tabela aqui. Então a fonte é o próprio autor. Ilustrações, né, basicamente devem ser então identificadas por a palavra figura, né, também a numeração crescente ao longo do texto e aí a identificação do que se trata essa figura em si. E a fonte da onde você retirou, né, tem que ter então a citação, a referência lá no final dessa citação aqui. E se for o próprio autor que fez essa figura, deve falar aqui fonte, o próprio autor. E o último elemento dessa parte textual são as considerações finais. Então vejam que nessa parte em si, geralmente a gente não coloca lá a palavra conclusão, porque geralmente nós não chegamos a uma conclusão. Então, considerações finais é mais elegante. E é nessa parte aonde nós temos que resgatar efetivamente os objetivos que nós falamos que nós teríamos, né, ao longo desse trabalho, os objetivos, né, e também a pergunta de pesquisa. Então, vamos resgatar, então a gente deve resgatar a pergunta e resgatar os objetivos e mostrar aqui que efetivamente a pergunta foi respondida e os objetivos foram alcançados. E com isso nós fechamos essa segunda parte da estrutura de um trabalho acadêmico, que são os elementos textuais. Na próxima aula, nós vamos então ver os elementos pós-textuais e especificamente como que nós fazemos as referências, ok? Com isso, nós fechamos essa primeira parte de normas da BNT da aula número 11. Legal? Vejo vocês daqui a pouquinho na aula número 12, parte 2. Tchau!